Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e como é bom ser criança, né? Eu sou uma criança. Claro que nem sempre, né? De vez em quando a gente tem que ter o adulto para aquelas condições de responsabilidades, mas de vez em quando uma brincadeira é bom. E aqui a Daniela Minello, junto comigo, falando sobre esse tema que tu sabe muito bem, né? E brincadeira de criança, na nossa época, como é que era, Dani? Então, é uma honra poder estar aqui mais uma vez nesse espaço tão nobre, né, Douglas? Obrigada pela parceria. Para falarmos sobre uma ação que a gente tem deixado de lado, sendo que é uma das mais importantes em todas as fases das nossas vidas, mas principalmente com os nossos filhos hoje, né? Porque nós tivemos uma oportunidade tão bonita de vivenciarmos uma infância livre. E então é um tema que nos carece falar cada vez mais e enaltecer sobre a importância do brincar. A importância do brincar e como é bom brincar em movimento, né? Brincar em movimento, exatamente, Douglas. A gente parte de teorias que nos amparam no sentido de que cada vez mais nós estamos deixando de lado o brincar com o corpo, o brincar na natureza. Nós sabemos que os brinquedos eles são cada vez mais de plástico, eles são tecnológicos, eles são virtuais e nos tiram a possibilidade de ampliar os sentidos corporais, coisa que nós saímos beneficiados, né? Tem brincadeiras que hoje a gente sabe brincar e que a gente precisa ensinar os nossos filhos, sendo que, na verdade, nós brincávamos espontaneamente na nossa infância. E estimulava os 5 sentidos. E estimulávamos os 5 sentidos de forma muito natural. E hoje em dia, às vezes tu fala com teu filho e ele não te escuta. Porque ele tem o hiperfoco apenas para a visão, que são as telas, né? Exatamente. E, claro, vamos falar mais tarde sobre as telas, né? Mas vamos relembrar aí as brincadeiras que se tinha década de 80, 90 até hoje. Vamos lá? Exatamente. É uma coisa assim que me chama a atenção, dentro do ato do brincar. E na escola e fora da escola, né? Exatamente, que é uma coisa assim muito importante para a gente trazer à tona como uma forma de reflexão, não como uma forma de apontamento pelo viés da punição. Mas a gente tem visto cada vez mais concreto nas escolas. Nós moramos em edifícios. Nós, na nossa infância, pelo menos eu acredito que tu também Nós éramos menos confinados. Nós éramos menos confinados, a gente tinha contato com terra, a gente conseguia olhar os bichinhos que caminhavam na terra, a gente sabia o que uma formiga fazia. Hoje em dia as crianças não olham mais para o chão e se encantam quando tu pede para olhar elas carregando uma folhinha. E era só pegar e abrir assim a terra para ver uma minhoca ali dentro. Exatamente, a gente tinha o acesso à natureza de um modo geral. Eu gosto muito de perguntar para os meus pais, que já são... O pai tem 88 anos e a mãe tem 84 anos. E eu pergunto para eles como é que eles brincavam na infância. E a mãe, ela narra para mim que as brincadeiras deles era a liberdade, o encantamento deles era estar livre na natureza. Eles nunca aprenderam a nadar, mas sabiam sobreviver numa água. Por quê? Porque eles tinham acesso, claro que era perigoso, mas os pais, eles confiavam de levar os filhos. Hoje em dia, tu não permite o teu filho entrar em qualquer sanga que tenha a altura, a profundidade do tornozelo, porque a gente passa o medo para os nossos filhos. A gente impede que eles ousem, na sua liberdade, trabalhar a autorresponsabilização. Exato, e como tu falaste, né, de estarmos mais em apartamento e menos contato com a rua, menos contato com o mato, menos contato com a água, no sentido de sanga, rio, açude, barragem, né? Então essas crianças elas ficam mais na frente da telinha. Exatamente, por quê? Porque é cômodo para um pai e para uma mãe e não tem quem não passe por isso, que a gente não pode entrar num julgamento, porque hoje em dia é mais acessível tu morar num apartamento, é mais seguro. É mais seguro. Tem N possibilidades que vão te influenciar a tu querer morar num apartamento do que numa casa. E aí o que acontece? Quando a gente mora numa casa, a gente está dentro de 4 paredes, é como se fosse uma prisão, literalmente. E os nossos filhos, eles precisam do movimento, a criança... ela aprende no brincar, e no brincar com a liberdade de expressão corporal.
E no momento que a gente não permite essa liberdade, no tempo do ócio, que a criança seja picada por um mosquito, sim, porque tem mães hoje em dia que Deus o livre, e aliás, as alergias elas vêm também dessa falta da imunidade do contato com. Sim. Então, claro que tem infinitas possibilidades para uma criança ter alergia à picada de abelha, vamos entrar em outros fatores como choque anafilático, mas os corpos hoje em dia eles não têm mais aquela imunidade dos nossos corpos. A gente se machucava e logo em seguida melhorava. Hoje em dia, se tem um corte numa perninha de um filho, tu já leva para o hospital. Tamanha a preocupação que a gente tem. Volto a dizer que não é uma questão de não se preocupar, mas a questão é a gente parar para pensar. Nossos pais pescavam. Eu peguei uma infância de pescar. Eu debulhava a minhoca, eu nem pensava que ela era um bichinho, mas a gente sabia que para colocar ali ou era polenta, ou era massinha do pão. Mas o que a gente tinha acessível era tu pegar a minhoca e tu quebrar a minhoca em 4 e aquele pedacinho se movimentava e tu gravava naquele anzol. E assim a gente foi aprendendo a ter contato. E a pescaria desenvolve a paciência. A pescaria, eu sou suspeita em falar, né? Mas ela tem infinitas possibilidades, né? Sim. Para além do brincar. Ela tem uma educação ali. Tem toda uma educação, tem possibilidades da gente respeitar a natureza, do saber escutar, do ampliar todos os sentidos, isso aí, né? Exatamente. Porque se tu faz barulho, o peixinho ele não vem. Não vem. Ele não vem. Não. Seja a pesca esportiva como a pesca para a gente fazer o uso do peixe ali, assar o peixinho, tu desenvolve todo um tempo ali que tu ressignifica naquele ato. Além da criança estar em contato com a natureza. Está em contato com a natureza. Direto. Outra coisa que eu perguntei para os meus pais, eles brincavam de jogar pedrinha no rio e ver aquele movimento assim da pedrinha. Marrequinha? Eu não sei. Era marrequinha? Marrequinha. Quanto mais quicava na superfície da água, era campeonato, né? Nós fazíamos campeonato. Eles subiam e desciam em árvore. Eu sei subir e descer em árvore. Meus filhos sabem subir e descer em árvore, mas eu promovi isso para eles. Sim. Promovi não assim, vou te colocar numa árvore, tu vai aprender a subir. Cuidado. Não, eu subia e quando eu via eles iam pela imitação subindo. Mas tu não foi daquela época que chegava lá em cima e abriu o guarda-chuva para descer, que nem paraquedas, né? Não, que teve muitas que fizeram isso. Daí a questão do super-herói, né? Mas daí já era a época da televisão, né? Daí vinham já lá... tem as influências, né? Os caras desciam de paraquedas, saía machucaram, correndo, né? subia na árvore, pegava o guarda-chuva da mãe, abria e descia já com que eu acho que foi bem na fase ali que começaram pra ver que a criança é curiosa, né? É curiosa. E ela quer experimentar. Exatamente, mas daí qual é a mediação de um adulto no ato do brincar, que é muito caro para a gente falar sobre o brincar, né, Douglas? Não é a gente intervir na brincadeira, mas sim nós estarmos presentes em determinados momentos de brincadeiras. Exato, para que a gente também mostre a questão dos perigos. Sim. Sabe, agora me veio uma lembrança dos meus carrinhos, e os carrinhos, aqueles a pilha, sabe, que andavam ou por controle, sim. Ou então, quando não tinha o controle, tinha um mecanismo ali que andava. E eu desmontava meus carros, montava e desmontava, e os meus pais não brigavam comigo, porque aquilo ali para mim era algo assim de conserto, sabe? Então, às vezes se estragava um carro, eu sabia arrumar, isso eu não sabia, eu sabia a peça que tinha que usar. Tu traz uma coisa muito importante, Douglas, que o brinquedo, não raramente acontece isso, já deve ter acontecido com teus filhos também, aconteceu na tua infância. O que é mais interessante no brinquedo? Porque brincar é uma coisa, brinquedo a gente entra numa outra questão da simbologia daquilo que é matérico. A gente não precisa de brinquedo para brincar. Sim, não, claro. A gente não precisa de brinquedo para brincar. Exato. E os brinquedos, eles podam essa criatividade da exploração do corpo e de tudo que tem ao meu entorno. Eu posso brincar com uma cadeira, eu posso brincar com um cabide, eu posso brincar com uma folhinha de papel, corda. Eu posso brincar com materiais reciclados. Sim. O brinquedo é a indústria dos brinquedos. Os brinquedos geralmente são feitos de plástico. A criança, ela tem a intenção de desmontar o brinquedo, porque a ação do brincar, ela desperta a curiosidade. No momento que a gente entrega o brinquedo pronto, a gente poda o potencial criativo. E por isso que muitos pais ficam sentidos, porque eles falaram, meu filho não deu bola para o brinquedo novo que ganhou. Sim, ele não quer o brinquedo novo. Às vezes eles se interessam pela embalagem, pela caixa. Sim, exatamente. Por desmontar o brinquedo. Por desmontar.
saber o que tem ali dentro. Exatamente, porque a criança ela precisa ter uma coisa que é importante, que é a curiosidade. O brinquedo ideal para uma criança é aquele que 90% do brinquedo é a criança explorando e brincando com o seu corpo e 10% apenas aquilo que é o objeto. Exato. Quando a gente promove, quando a gente quer dar brinquedos prontos, porque criança nenhuma, se a gente for parar para estudar, pode ser um choque para quem esteja nos escutando, né? Porque cada vez mais a indústria dos brinquedos, toda e qualquer indústria, em qualquer faixa etária, ela visa o consumo em excesso. E não à toa a gente vê crianças que têm horrores de brinquedos e os brinquedos estão lá intactos muitas vezes. Dani, bola de futebol. Eu me lembro que na minha época de ensino fundamental, eu tinha uma colega que jogava com a gente futebol. Mas hoje as gurias estão jogando muito mais. E que faz bem, porque assim é movimento. A bola de futebol faz tu correr, ou faz tu caminhar, como tu queira, mas é um brinquedo. Não deixa de ser um brinquedo. Esporte, sim, um esporte que se tem dinheiro por detrás, sim. Mas na infância e no restante das faixas etárias, a bola é excelente, porque tu faz te movimentar, não deixa de ser uma brincadeira. Claro, de vez em quando há peleia, né? Tu entra numa questão que é muito importante a gente enaltecer, porque incomoda, mas já tem mudado muito isso, principalmente a questão de que precisa ser de determinado sexo para a prática de determinadas atividades esportivas ou dentro do ensino das artes. Por que meninos não podem dançar? Eles podem dançar sim. Claro. Isso não vai mudar um comportamento e uma opção, uma escolha, a definição do gênero. Pelo contrário, vai te tornar cada vez mais uma pessoa ciente do seu corpo. E as pessoas que elas têm ciência, o ato do brincar é um evento científico. No momento que a gente se permite explorar o corpo, nós estamos fazendo ciência. É uma das principais e primeiras ciências que nós experimentamos quando nos é permitido a ciência do brincar. O brincar, ele envolve sentimento, ele envolve entrega, ele envolve o afeto, ele envolve a cognição, a autorresponsabilização, a historicidade. A criança entra no mundo do brincar com seus possíveis, aquilo que é possível. Os seus impossíveis ela transforma em possível quando não lhes é podado o ato do brincar, Douglas. Exatamente. Por isso a importância da gente permitir o brincar e não o brinquedo pelo brinquedo, porque a criança ela não quer o brinquedo, tanto que ela vai convidar alguém, a criança, nós somos seres sociais. Sim. Nós precisamos do contato com outras crianças, nós precisamos de mais espaços. Me chama muito a atenção, meus filhos não conheciam carnaval. Até uns 4 anos, 5 anos atrás. Até o momento que uma amiga nossa, que mora na Mata, nos convidou para fazer um carnaval diferente lá. E eu disse, meus filhos nunca fizeram carnaval. Eis que quando eu chego lá com os meus filhos, o que era o carnaval da Mata? Espera. O que era o carnaval na Mata? Daqui a pouquinho estamos voltando. Vou falar o nome dele. E o Carnaval na Mata? O Carnaval na Mata, eu voltei à minha infância assim, de um jeito tão primoroso. A Ana Lúcia e o Lissandro, que são esses nossos grandes amigos,
eles têm lá o hábito do Carnaval da Mata, eles fecham as ruas, resumindo. Bom. E no fechar a rua, as crianças, elas brincam, elas colocam fantasias, elas andam de bicicleta, elas são livres para experimentar o brincar com o corpo, sabendo que tem um adulto ali sim cuidando, mas eles ficam até altas horas da madrugada brincando, andando de bicicleta. E para mim eu ressignifiquei o apresentar o carnaval para os meus filhos quando eu apresentei que o carnaval era brincar, e era o brincar em família. E é isso que nos carece aqui, Douglas. Em Santa Maria a gente precisaria mais fechar ruas para que crianças estivessem ali brincando, porque a gente vê muitas pessoas assim, ó, eu falo de um ponto de vista que para mim é cômodo eu ter um lugar para levar meus filhos para subir e descer em árvore, ou frequentar um clube, mas hoje em dia tem poucas praças que têm árvores ainda, porque se foi concretado todo e qualquer espaço por uma questão de facilidade na limpeza, a questão de cuidar melhor. Então as crianças, elas não têm muito acesso, principalmente as que moram em apartamentos, a subir e descer numa árvore. E as escolas, elas estão cada vez... Tu vê hoje em dia uma escola que tem uma horta? Tu vê uma escola que tem uma terra para a criança ir lá e fazer bonecos de barro? Não existe mais. São raros os espaços com terra. E as crianças, elas precisam do espaço da natureza e não de concretos para elas exercerem a verdadeira função do ato do brincar, que é explorar possíveis nos seus impossíveis. Trazer oportunidade para essas crianças que não têm de estar em contato com a terra, exatamente, até saber plantar, né? Saber porque assim, o tradicional é o feijãozinho, né? Todo mundo lá na infância, no ensino fundamental, tem feijãozinho ali para crescer. Mas isso aí que tu falou de pegar e tá ali na terra, né? Plantando. Exato. E vendo o que plantou crescer, isso até estimula para que no futuro seja até um agrônomo ou então que tenha também. Olha só que interessante essa tua frase, Douglas. O que a criança brinca na infância não necessariamente ela trará na fase adulta como uma profissão. Quiçá, se isso acontecer, perfeito. Sim. Mas é a fase da exploração, é a fase da experimentação, é a fase que ela vai criando sinapses neurais para ela perceber. Porque tudo, na verdade, ao entorno da criança é experimento. E uma das magias do brincar é ela iniciar uma brincadeira e ela vai lá, ela finaliza a qualquer momento e ela recomeça tudo de novo. E a vida adulta é assim. Se tu não tens essa flexibilidade de recomeçar quando tu tropeça, para que terá servido a nossa infância? Então, quando na infância a gente aprende a lidar com as frustrações, se machucou, tem que saber esperar o tempo da recuperação da ferida. Todos esses momentos que estão sendo proibidos para as crianças, porque hoje eu vejo, os meus filhos andam de bicicleta, sobem a árvore. Quando eu falo assim, deixa o fulano ir lá andar de bicicleta. Não, porque eles vão se machucar. Tu tens que respeitar aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não tem essa cultura do estar ali presente com o filho. E aí como é que tu vai largar de uma hora para outra se na fase da infância a criança não cresceu aprendendo a cair e levantar, não cresceu sabendo que ela pode sim subir numa árvore, que sim, ela pode se machucar se ela não tiver o devido cuidado, mas tem uma frase que incomoda muito a nós educadores, Douglas, que é: não sabe que tu vai te quebrar. Poxa vida, nem eu vou querer subir nessa árvore. Imagina tu falar essa frase para uma criança. Tu tira todo e qualquer potencial e a criança, ela vai aprender que sempre alguém vai ter que tomar decisões por ela. E é um adulto que terá muitas consequências por não ter sido credibilizado na infância. Muda essa frase assim: sobe, vai lá, tu consegue. Exatamente. A crença. Na verdade é um medo muito acelerado, um medo muito frenético de que a gente não pode. Na nossa infância a gente jogava vôlei na rua. Hoje em dia tu não pode mais ficar na rua, porque tu pode ser sequestrado. Tem vários impedimentos assim para pais e mães. Aliás, eu estava agora há pouco dando uma aula e eu falei para o meu aluno e ele pediu que eu citasse o nome dele, porque uma das formas que eu trabalho de personal é o retorno ao brincar. Uhum. E eu sou muito orgulhosa do meu trabalho, porque eu trabalho com potências físicas e a gente vê cada vez mais crianças que não conseguem brincar, que perderam essa potência do brincar e que tu precisa lá acionar um gatilho, porque está dentro de si, está dentro do Douglas essa criança. Exato. E ele disse assim: tia Dani, fala no meu nome que eu vou ficar muito feliz.
O Eduardo, ele é filho, inclusive, da Valéria Colomé. Sim, o Eduardo Colomé Zanderlan, um beijão. Ele disse, cita meu nome, prof. Aí, Eduardo, está sendo citado aqui. Ai, querido, por quê? Porque me foi confiado o retorno ao brincar. E ele está assim, numa evolução, está andando de bicicleta, vai ganhar uma bici nova, uma bici de meninos maiores. E ele está assim, com 10 anos, acreditando na potência da criança que existe nele. E não só ele. Tantas outras crianças pelas quais a gente olha e diz, tu és capaz. Por uma coisa simples que deveria ser permitido desde sempre o brincar. E a criança vai se machucar. E é importante, claro que a gente quer proteger os nossos filhos. Mas proteção é uma coisa, agora colocá-los numa redoma de vidro, achando que a gente está protegendo, na verdade, a gente está entregando para um mundo que não tem volta. É que o nosso mundo, ele está, vamos dizer assim, está violento. Violento, sim. Então já começa aquela violência na televisão, já tem aquela violência nas redes sociais, já tem aquela violência na internet. E aí, essa mãe e pai já ficam apavorados. Tem aquela criança que é tudo para eles. E que sabe que perder um filho não é fácil. Não, de jeito nenhum. A pessoa, o pai e a mãe nunca se recupera. Então, é claro que agora vem o retorno. Essa criança, ela vai ter que ter as suas decisões no futuro, né? E para essas decisões, no passado, ela teve que ter decisões de se levantar. E no momento que ela caiu numa bicicleta e se machucou, ela tem que ter a decisão de levantar e não ficar ali se vitimizando. Então, aí que está a situação do pai e a mãe olharem para a criança e ver qual vai ser a reação dela. Se vai chamar pelo pai ou pela mãe ou ela vai levantar. E se ela não levantar, ajude. A importância do adulto. Então, a situação da brincadeira, ela é uma brincadeira que traz alegria, traz, mas ao mesmo tempo, por vezes, traz um sofrimento. Mas esse sofrimento vai ser como experiência. E essa é a experiência que a gente tem do passado. Então, quando a gente brinca com situações que a gente se machuca, por exemplo, eu até os 6 anos eu morava para fora. Tomei tombo de cavalo, tomei coice de terneiro, isso, aquilo, mas nunca me traumatizei. E durante todo o tempo, lacei em rodeio, lacei a campo fora e tudo, também tomando chuva, isso, aquilo, e nunca me traumatizei. Então, no sentido de decidir, a gente decide muito rápido. Mas isso é porque era uma infância no campo. E a infância no campo é bruto. É bruto. Agora, na cidade já não é bruto. Bruto dependendo de onde é que... O ambiente onde está. Então, tem ambientes que lá são favoráveis, né? De ter uma infância. Por exemplo, hoje os condomínios. Os condomínios hoje, tu pode ver dentro, tem pracinha, tem tudo. Existe um resgate, Tem um resgate, tem a segurança. Né? Então, quer dizer que esses pais, eles estão trazendo o que eles querem. Não é só aquele silêncio para de noite estarem, né, bem, mas que os filhos deles possam pegar e brincar. Né? E por muitas vezes eu vejo condomínios que eu conheço, de amigos, que tem lá uma pracinha top, cheia de brinquedos, cheia de coisas, e nem um pé, nem uma criança lá. Digo, mas o que é isso? Vamos tirar essa gurizada de dentro, na frente do computador, e vamos botar para colocar ali, porque senão fica o léu. Né? E é outra coisa que é muito importante que tu traz, e não tive como não lembrar, porque os meus filhos não estão mais na fase da pracinha mesmo. Mas a pracinha, para uma determinada faixa etária, os pais não têm que ficar lá olhando para o celular. Eles têm que estar ali olhando para a criança. E interagir. É essa segurança que a gente precisa passar, junto. Porque a criança ela vai se machucar. E o pai tem que brincar. Mas ela vai se machucar muito mais se o pai e a mãe estiverem no celular, porque a criança brinca e ela quer mostrar. No brincar, a criança está construindo aquilo que existe de mais primordial na sua vida. Quando ela constrói um brinquedo, quando ela faz um desenho e chega para um pai ou para uma mãe, ela quer a validação daquele afeto. Fato. E se a gente não está acompanhando, daí é óbvio. A gente vê hoje em dia, me chama muito a atenção, a gente vai em pracinhas de clubes, Douglas, e os pais estão ali, só no celular, e as crianças estão lá jogando areia no coleguinha, jogando no outro, daí não tem como não ter uma briga generalizada nas pracinhas. Sem dúvida. E aí os pais não querem saber, porque é uma responsabilidade. Eu vejo assim, que existe uma fuga muito acentuada da responsabilidade dos adultos em acompanhar a criança. O adulto não tem que decidir com que a criança vai brincar, porque ela vai aprender que ela vai para a fase adulta esperando que alguém valide ou decida o que ela vai fazer da sua vida. A criança tem que tomar decisões, mas o adulto tem que estar ali para ampará-la. Exatamente.
Dani, e os pais que querem brincar e as crianças que não? Pais que querem brincar e as crianças crianças que não? não? Pois é, então ali existe o quê? Existe um treino. Eu costumo dizer que na vida tudo é treino. Se nós adultos temos hábitos que nos fazem bem, dificilmente essa criança não vai querer brincar. Tá entendendo? Às vezes tem as crianças, né? Os pais querem chamar de uma brincadeira, até qualquer brincadeira, mas os filhos não querem. É por isso que existem jeitos e jeitos. Tem pais que já perderam a paciência. E aí quando vem outras crianças sociabilizando e os seus filhos, festa de aniversário de criança, que tem pula-pula, tem isso, tem aquilo, tem aquelas crianças que já é da sua rotina ficar no celular, porque é mais fácil tu silenciar uma criança com uma tela do que tu sair cuidando no pula-pula para que ela não vá enganchar o dedo na tela. É óbvio, tu pode te machucar e machucar teu filho parado. Agora, existe uma falta de permissividade das crianças se movimentarem por um excesso de medo do machucar-se. E aí o que acontece? A criança, quando o pai vê outras crianças sociabilizando e ela já foi acostumada a ser paralisada por uma tela, ela não quer mais brincar. Exatamente. Então existe uma recuperação de todo esse trabalho, de todo esse movimento. Verdade. Que é pelo teu exemplo, que não desista da criança de vocês brincarem. Sim. E um adulto que brinca, ele mostra o quanto que faz bem também, que é uma outra questão, né, Douglas? A gente vê assim, as crianças que tiveram na sua infância uma brincadeira livre para o expressar-se, que construíram esse adulto seguro, elas conseguem brincar na fase adulta, trazendo essa criança, mas deixando ela no seu devido lugar, porque é bem como a gente começou o programa falando, a gente não perde a nossa seriedade por brincarmos. Não, a gente não perde, pelo contrário, a gente valida aquela criança que cresceu segura e que hoje entende que esse adulto foi necessário viver na sua plenitude a fase do presente da infância. Fantástico, Dani. E agora, no final da nossa entrevista, qual é a mensagem que tu deixa para o nosso público? Ai, Douglas, eu tenho tanta coisa para falar, mas a principal é voltem a brincar, tanto na fase adulta, voltem a brincar na infância. No brincar, a gente reafirma quem nós somos seres sociáveis, nós precisamos de afeto. O brincar, o próprio recreio da escola diz recriar, é o momento de nós permitirmos a recriação de uma nova vida, de novos modos de nos comportarmos. E o brincar, ele precisa de ar, ele precisa da validação de que nós não precisamos de brinquedos, nós precisamos estar presente, nós precisamos ser presente na vida de alguém. Maravilha. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. Daqui a um dia tem um podcast por aí, né? Temos novos podcasts, a gente gosta de falar. Show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você. E olha, sejam crianças também. Aproveite seus filhos. Filhos crescem. Mas mesmo que cresçam, continue brincando também. Porque mesmo essas crianças, eu digo assim, ó, os meus filhos são meus eternos bebês. Exatamente. Por mais que hoje um está com 12, a outra está com 16, a brincadeira segue. E é isso. E a inocência. A inocência é a essência e é tudo aquilo que faz que a gente tenha uma vida mais leve. Porque a criança, ela traz a leveza. Se tu não sabe ainda, procure que tu consegue enxergar. Aquele abraço e uma boa noite.